Olá pessoal, eu sou o Renan e eu vou estar fazendo análise do jogo Brothers: A Tale of Two Sons. Brothers: A Tale of Two Sons é um jogo de aventura e fantasia desenvolvido pela Starbreeze Studios e distribuído pela 505 Games, lançado em 7 de agosto de 2013 como exclusivo para Xbox 360, sendo lançado mais tarde também para PS3, PS4, Windows, Xbox One, Windows Phone, iOS e Android. Adquiriu uma média de 8.4 nas reviews mundiais, sendo declarado como o melhor jogo de inovação na BAFTA, a British Academy of Film and Television Arts, em 2014, e como o melhor jogo de Xbox 360 na Spike Video Game Awards, ou VGX, em 2013. O seu preço atualmente varia entre R$10 e R$29 nas diferentes plataformas. O jogo se passa numa terra fantasiosa, focada nos irmãos Naya e Nae, sendo Naya o mais velho de azul e Nae o mais novo de marrom. Nae viu sua mãe morrer afogada depois que ela caiu do bote em que eles estavam, e ele, sendo muito pequeno, não conseguiu ajudá-la. Agora, algum tempo depois, seu pai está muito doente e os irmãos devem ir em busca da água da árvore da vida, a única coisa que pode salvá-lo. O jogo possui um dialeto próprio para as falas dentro do jogo. As únicas palavras que são possíveis de se entender são os nomes Naya e Nae. O jogador irá controlar os dois irmãos ao mesmo tempo, utilizando o analógico da esquerda para controlar Naya e o da direita para controlar Nae. Todas as interações com o cenário são feitas utilizando os gatilhos do joystick, também o da esquerda para Naya e o da direita para Nae. Por fim, é possível controlar a câmera com os botões de cima do controle. Grande parte dos puzzles do jogo são de superar o próprio cenário, e alguns poucos são contra oponentes vivos. Os irmãos também são capazes de usar diferentes veículos durante o jogo, como barcos, andar em cima de cabras e até mesmo asa delta, entre outros. O jogo permite a interação com diversos personagens ou objetos durante a história, permitindo que o jogador faça pequenas participações em histórias secundárias para aqueles que gostam mais de explorar o cenário do jogo. Porém, o jogador interagir ou não com esses elementos não vai mudar a história ou a dificuldade do jogo. A ambientação do jogo varia bastante conforme os irmãos avançam na história, incluindo campos, cavernas, áreas congeladas, castelos e florestas. Os gráficos eram bons para a época, lembrando muito os cenários de Fable. Há poucas cenas de ação no jogo, o jogador geralmente consegue analisar os desafios antes de tentar resolvê-lo. Em caso de morte, o jogador volta logo onde ele morreu. A trilha sonora do jogo é original e se encaixa muito bem com o jogo. A câmera do jogo consegue se manter sempre muito bem com a visão dos dois irmãos, sendo quase nunca preciso usar os botões para controle de câmera. Os controles eles respondem muito bem, é preciso que eles respondam muito bem, afinal são dois personagens sendo controlados ao mesmo tempo. O jogador algumas vezes pode ficar preso em alguns lugares pequenos, mas nada chega a incomodar ou atrapalhar o gameplay como um todo. O jogo consegue mostrar muito bem a forte conexão que tem entre os irmãos, como Naya protege com tudo seu irmão mais novo, e como Nae, mesmo tendo um forte trauma, ainda consegue ser uma criança mais alegre. É comum o jogador no começo do jogo se atrapalhar com os controles, mas depois que se pega o jeito, vai embora. A dificuldade do jogo não é muito alta, a maioria dos puzzles que tem no jogo são bem simples de resolver, não tendo nenhum que vai fazer o jogador ficar preso por muito tempo. Sendo o único ponto que pode trazer alguma dificuldade é o tempo de aprendizado do jogador ao sistema de controles dos personagens. Se tratando de um jogo completamente single player, ele é extremamente curto. Mesmo um jogador que pare para explorar todo o jogo, não deve passar de 4 horas de jogo, o que pode decepcionar aqueles que são mais aptos para uma profundidade maior na história. Brothers: A Tale of Two Sons é um jogo com uma mecânica boa e fluida para o que ele propõe, com uma história e puzzles simples, mas que conseguem cativar o jogador pela ligação entre os irmãos protagonistas. Para aqueles que gostam de um desafio simples com uma história interessante, vale muito a pena dar uma olhada. Então é isso aí, pessoal. Aqui eu encerro minha análise do jogo. Espero que tenha ficado bom e até mais.